Fica ali. Mas eu acho que isso tem piada no The Office, por exemplo. Completamente. Que aquilo também. Mas ele tem também aquela vibe de documentário, né? De mockumentary. Se não fosse assim, acho que também não ficava tão bem. O que eu acho fascinante é como é que eles conseguem filmar aquilo e há uma série de fatores que fazem com que seja impossível aquilo ser verdade, no sentido de ser um documentário. Mas é bem E tu relacionável. lembras-te disso e passado 5 segundos estás dentro da cena, como se aquilo... Como se fosse uma série normal, Como se aquilo... esquece Sim. E de repente aparece a malta a falar sozinho e tu, é este formato que eles... Sim. Pá, eu acho, imagina, é relacionável e tu tipo já passaste por cenas que não foram aquelas, foram parecidas. Tipo em vidas, empresas, faculdade e não sei o quê. E de repente estás lá dentro outra vez, tipo, parece que estás a ver uma cena que é sério, porque de facto, para ti é sério porque já viste aquilo. Mas, por exemplo, faz muito menos impressão isso do que quando estou a ver sitcoms e depois há aquela pausa para risos, estás a ver? E pá, isso tipo é tão... Os botõezinhos com o riso. Tiram bué a cena. Eu faço sempre E acho que é por isso que eu não consigo tipo ver... Já não consigo ver sitcoms quando via antigamente. Mas tipo que é Seinfeld? tipo... Pá, estou a ver agora The Ranch, por exemplo. Não sei o que é. É tipo... É passada lá... Aquilo é no Colorado, acho eu. Basicamente é sobre um gajo que foi... Teve a jogar futebol americano profissional, tipo lower level, mas profissional, durante bué de anos e depois tipo, acabou a carreira e o gajo voltou para o rancho do pai. E então está tipo... está-se a habituar àquilo. Mas é antigo? Não, é relativamente recente. Aquilo é com o Ashton Kutcher, a fazer desse gajo, e é com o Sam Elliott, não sei se sabes quem é. Um velho já pai com os seus 70 e quase 80. Visto 1883, a prequela do Yellowstone. Não. Pronto, se vis o gajo, se calhar Yellowstone reconheces. é uma série. E Yellowstone é uma série, vai da boa, com o Kevin Costner. Yeah. E eles fizeram uma prequela que se chama 1883 e esse gajo é um dos principais. Pá, fez um papelão desgraçado. E pronto, e essa série do Ranch é basicamente o gajo a fazer de pai do Ashton Kutcher. Basicamente é aqueles tipo velhos rancheiros, tipo, que refila com tudo, tipo, de bué tough love, estás a ver? Pá, e o gajo é um puto de 34 anos, assim, meio perdido ainda, que tipo, está a acabar agora a adolescência, né? O gajo foi jogador de futebol americano durante, tipo, 14 anos, pá, ou 16 profissional, é aquela malta que nunca cresce, né? Sim. Pronto, e então é esse choque que está a ver, que é tipo um gajo que já tem idade para ter juízo, que volta para a casa dos pais, no fundo, com um daqueles pais, bem, tipo, de tough love e do refilance. Pá, é giro. E é tipo, mas é em formato sitcom, estás a ver? E então às vezes é estranho, tipo, eu gosto bem da série, estou a gostar imenso, mas também me identifico um bocado com, conheço o estilo, conheço a cultura, tipo, Sim. há muitas coisas que apesar de não ter vivido eu percebo. Mas depois, quando há aquelas pausas para riso, às vezes, tipo, cai-me um bocado assim a ficha. Alguma vez, tipo, estas sitcoms sem a laugh track e é estranho? Não, mas tiras a laugh track, mas está lá a pausa para o riso na mesma. Pois estás a ver? Isso, é bem estranho. E imagina, não é fluido. Yeah. Eu acho que isso corta um bocadinho a fluidez da coisa. Porquê é que tu dizes que conheces esse mundo? Porque eu acho que há aqui algumas... De repente isto faz uma espécie de segue Ponto para temas. Para futebol americano. Ponto para temas, sim. Porque é uma coisa que é tão pequena cá. Mas não é por aí. Okay. Não é por aí que eu conheço esse mundo. Eu sei. Mas tens essa camisola? Tenho dos Red Sox, sim, senhor. Eu estava curioso sobre o que é que ias levar, porque das minhas primeiras memórias que eu tenho de ti, ou pelo menos essa apagou as anteriores. Não pode ser boa para tu te lembrares. Foi um evento de Strict Curl e tu vieste tipo de laranja, ganhas óculos escuros. Não, é uma t-shirt que é tipo fried chicken gigante, é só fried chicken. Se olhares bem para a t-shirt é só frango frito, tipo... E essa t-shirt está uma boeda larga, aquilo é para um 2XL, mas é um 2XL tipo, gigante. Mas foi recebida numa troca de prendas de uma amiga minha. E lá está a troca de prendas, depois aquilo veio lá da China, ou não foi da Wish, mas foi de porcaria assim qualquer de certeza. E tu não queres... Para já esses tamanhos são sempre... vale o que vale, não é? É sempre meio de dinheiro só.
e depois tu não queres, tipo, comprar mais pequeno porque pode não servir, então Claro, arriscas mais sempre vale, para cima, é. pá, e de repente fica uma bué da grande. É daquelas t-shirts que eu uso, tipo, ocasionalmente, tu proibido de usá-la em situações que não sejam de galhofa, pela patroa, e aí achei que era tipo, pá, de vez em quando gosto de trazer assim umas cenas mais diferentes. Pá, e a fried chicken, toda ela é frango frito, tipo, adoro. Faz grande acesso essa t-shirt Sim, também. sim. Eu acho piada também porque tira um bocado a seriedade Seriedade aqui às do... cenas, né? yeah. Mas eu tento fazer isso Eh, com a minha vida um bocado em tudo também. Tipo, levo as cenas a sério, ou seja, tudo o que eu faço a sério. Pá, como eu costumo dizer, eu não jogo a feijões. Pá, mas gosto de ter sempre assim uma vibe mais descontraída uhum. em tudo. Isso era uma coisa, embora nós não, quer dizer, não falemos imenso, desde que... Tenho só de fazer isto que eu estou com medo. Que isto Está a desmaiar. está um bocado... Mas agora tens o Ehm, sol a bater diretamente pá, na lente. mas vai acontecer. Vai acontecer eventualmente depois, porque ele vai descer ali e vai ficar Ahm, diferente. Embora tu venhas normalmente numa hora em que eu não estou aqui, acho que desde o início tu pareces ser daquelas pessoas que têm uma espécie de capacidade qualquer empática de quase de ser super generoso sem ser submisso, assim uma cena tipo começas a falar logo a língua da pessoa, ou assim, é assim uma... Pá, yeah, eu especialmente gosto de sítios em que me sinto confortável, eu sinto-me bué confortável aqui. Portanto, não tenho problema nenhum em, tipo, pá, chegar ao pé de alguém, tipo, falar, tipo, meter-me nos temas, tipo, ajudar, dar dicas. Pá, gozar-me, eu gosto bué com a malta toda. Mas bué. Tipo, mas é sempre assim. Mas isso é um bom sinal. Eu normalmente só faço isso com sítios onde estou confortável e com malta com quem gosto. É tipo, meio rosto permanente, estás a ver? Uhum, Mas também gosto bem que façam isso comigo. yeah. Pá, adoro quando uma pessoa, tipo, pá, está ali 2 minutos só a cascar e a gozar mesmo à sério. Eu fico tipo, pá, isto é a minha gente. Isto é a minha gente. Pá, porque eu acho que isso, pá, faz a malta rir e está descontraída. Tipo, Sim, e é sim, engraçado, sim, meu, sim. momento a malta à vontade também. Ganhas intimidade e confiança com as pessoas nisso. É um setting mais de confiança. Eu tenho as duas cenas que é, por um lado, sobretudo em situações em que é inesperado, se alguém me disser assim, tipo, então essas meias, eu fico logo tipo, parece que gosto logo Vai da gozar pessoa, ou está tipo. Exa- Yeah. mas parece que crio logo assim, tipo, epá, este gajo ao menos não tem medo de quebrar aqui Não, e a... reparou, e está a interagir contigo e está Exato. tipo. E por outro lado tem outra coisa que é, quando as pessoas não fazem, evitam conflito ou discordância a qualquer custo, eu fico sempre desconfiado, fico sempre tipo, não conscientemente, mas fico sempre tipo, ela é simpática. Notas que há ali uma formalidade, uma distância, mas né? enquanto ela não me disser vai à merda, Yeah. eu não vou confiar nela. Não, a partir do momento em que alguém te diz isso num tom aceitável, porque já quebraste aquela barreira, Exato. né? Yeah. Mas eu sinto isso, é engraçado, eu por acaso sinto isso bem aqui. No início, pá, não me lembro como é que era, eu já entrei na China, está a fazer 2 anos agora, acho eu. Ok. E não me lembro como é que era no início, mas agora, imagina, ainda tenho que ter aquele cuidado consciente quando há alguém novo, de tipo de género, ok, ainda não está aqui Modular, tipo, há tempo suficiente para poder ter essa confiança, tipo, ok, não posso interagir com esta pessoa como interajo com o resto do ginásio todo. Yeah. Mesmo malta que eu não conheço bem da malta, estás a ver? Mas pá, a gente vê-se todos os dias, vemos a treinar uns aos outros, estás a ver? E, pá, e acabas por ter aquela, tipo os putos do rei, pá, não os conheço mesmo nenhum deles, estás a ver? Putos, se calhar, quer dizer, não, são todos putos, eu vou comparar comigo. A maior parte. Yeah, eu esqueci-me que já tenho 34. É bem estranho. Eu também estou nessa. Pá, Também tenho isso. yeah. Que é, temos todos a mesma idade. E depois uns têm mais 10 anos do que É eu. pá, não, imagina, têm menos somos todos 10. adultos, mas há aqui malta de 19, 20 anos e depois eu de 34, estás a ver? É tipo, pá, esqueço-me que não é bem assim. Sim, mas tipo, imagina, pá, não os conheço de lado nenhum, mas pá, a gente vê assim, não sei o quê. E pá, já me dá alguma confiança para às vezes, tipo, gozar uma beca com os putos, gozar naquele sentido, com os putos entre aspas, gozar naquele bom sentido, pá, com malta que treina de conjunto, tipo, pá, logo ali uma barreira que se quebra ao final de pouco tempo. E é isso que eu gosto também, ambiente familiar aqui do ginásio é um bocado desse também. Deve ser um bocado estranho para o pessoal que vem de fora, porque realmente, imagina, se tu vieste cá uma primeira vez e vieste descontextualizado,
Pode parecer estranho, mas eu acho que rapidamente te habituas e rapidamente ficas confortável. Eu acho também que se vieres à procura de uma cena super séria, pá, não é aqui que vais encontrar, acho eu. A qualquer hora, diria eu. Mas muda bastante de manhã. De manhã é mais... também é malta mais isolada, né? Que, tipo, entra, faz aquilo e sai, né? O pessoal de manhã é mais eficiente É. no tempo. À tarde é aquele pessoal que E a gosta malta está a mais dormir. de estar. Yeah, Ah, yeah. se tu vieres à tarde estás mais aberto, se vieres de manhã é preciso mais. Eu lembro-me de um gajo que era inglês e agora eu adoro, mas o gajo, pá, acho que já tinha feito um ano, eu estou aqui há um ano e tal, e ele vai ali ao escritório, faz assim, bate e diz: "You're a personal trainer, right?" E eu tipo: "Can I ask you for some help on my deadlift?" E eu tipo: "Of course!" Sim, tipo, passado um ano e tal. Claro que sim, mas demorou um ano, portanto às vezes há essa cena, tipo a malta que vem às 7 da manhã às vezes está um bocado mais... Yeah. Mas é normal, imagina, tens o dia todo pela frente, estás num schedule, estás a ver? Aí a malta acordaste, produtiva yeah. de manhã para mim é sempre estranho, porque tipo, pá, eu sou o oposto. A minha hora mais produtiva é 11 da noite, 2 da manhã. Oh, Tipo, eu sou igual, acho eu, yeah, às e vezes. de manhã não consigo. Como eu costumo dizer, pá, de manhã só consigo fazer coisas que não me obriguem a pensar e não me obriguem a fazer tipo esforço máximo. Pá, coisas para se ir fazendo, porque senão. A minha namorada detesta-me porque ela acorda à meio de uma frase, sabes? Acorda a Acorda dizer: mesmo, pá. "Mas eu pensei que se calhar era bom nós irmos lá na terça-feira porque..." E eu: E tu, "What's uau. going... Primeiro tudo café. Primeiro What que are you tudo, saying?" dá-me um café. E então, pronto, a coisa não... Mas eu queria uh, fazer aqui um rasganço que era... o Zé disse que esta história do futebol americano e talvez até de trabalho, que não precisamos falar sobre isso, mas que veio de outro sítio. Portanto, queria que falasse um bocado, só resumidamente, como é que foi a tua espécie de carreira do desporto, que desportos é que praticaste, Tanta coisa. e depois como é que isso veio dar ao futebol americano, como é que é... Pronto, depois tenho mais perguntas. Pá, já E- fiz tudo e mais alguma coisa. Podes avisar que não vais jantar, se me fizeste essa pergunta, a gente manda vir, comemos aqui. Não, pá, eu sempre fiz muita coisa. Os meus pais sempre me incentivaram muito e me deram todas as condições para eu explorar tipo, a minha veia desportiva e a minha veia artística. Pá, sempre foram duas coisas que eles consideraram super importantes como complementar de uma educação formal, pronto. Portanto, eu desde pequenino, pá, eu quando era muito puto, a minha mãe meteu-me logo na natação, devia ter, pá, aqui, 2 ou 3 anos, não sei, pá, nem me lembro. Fiz natação, pronto, a minha infância toda. Entretanto, a seguir à natação, como não queria fazer competição, fui para o polo aquático. Entretanto, paralelamente fazia judo na escola, eu tinha começado, pá, com 5 anos também. Fiz, pá, até aos 13, 14, já não me lembro bem, que às vezes é difícil situar estas coisas nas idades. Eu acho que me basei do judo, estava tipo... Foi do Poxa, 8º ainda para o são... 9º, ou assim uma cena, portanto deve ter sido, pá, por volta dos 14. Então foram 7 anos? Pá, aí sim, diria que sim. Estava a estudar para o exame para o cinto castanho, quando basei. Bom, ok. Portanto, devia ser por aí por Desculpa lá, eu volta vou dessa fazer isto idade. antes Força. que continue a pensar nisto. Estás aí, estás sempre pelo canto do olho ali. Pá, isto vai. Não, é que está a raspar. Na barba? Sim. Eu avisei. Yeah. Gajo é barbudo. Vira lá a cabeça para aqui. Já não Alright. dá, está fixe. Judo e depois? Pá, judo, fiz... pá, quando basei do polo aquático, eu fazia natação na Amadora. Pá, os gajos... Eu depois tenho boa sorte com estas porcarias. Pá, abriram pentátulo lá, para teres noção. Pentátulo é o quê? Pá, é hipismo, esgrima, tiro, natação e corrida. Pá, estou a fazer uma salganhada de coisas, tipo, tudo ao mesmo tempo. Imagina, aos cavalos íamos para aí 2 em 3 semanas. O tiro também era tipo uma cena assim qualquer. O que era mais consistente era natação e corrida. Esgrima também era tipo, pá, uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. Pá, fiz isso um ano, era giro, depois cansei-me um bocado. Pá, cheguei a fazer para aí 1 ou 2 competições, levava sempre uma tariona do pessoal do colégio militar, fazia isso provavelmente todos os dias, há anos. Pá, depois também fiz ténis uns 2 ou 3 anos, em terra batida, que eu era o melhor piso de sempre, que eu adoro ténis em terra batida, ali em Alfragide. Pá, entretanto fiz, pá, aí 2 ou 3 anos de vela, não lembro como é que fui lá parar.
mas fiz. Hum, Qual é que é foi o... tipo isso. Qual é que é a atitude dos teus pais, ou como é que isto acontece de... Bom, noutro episódio eu falei com um treinador de remo, de crianças e jovens, e falámos desta coisa dos compromissos dos desportos, dos pais dizerem tipo, quer dizer, há desportos que envolvem mais compromisso do que outros, não é? Se te compra um piano de cauda, à partida vais tocar piano pelo menos 10 anos. Pois. Como é que isso acontece? Tipo, como é que os teus pais estavam a incentivar-te a trocar de desporto frequentemente, ou era uma coisa que tu... Os meus pais nunca me incentivaram a trocar desporto, nem a escolher um desporto, nem a trocar de desporto. Pá, só que eu sempre, tipo, imagina, eu quando aprendo a fazer uma coisa, depois aborreço-me. Ou seja, eu estava sempre tempo suficiente para aprender a fazer aquilo. Pá, eu quando aprendi a fazer, Quando chegavas depois... a um nível suficiente... Pá, yeah. Houve um que o meu pai me forçou a acabar, que foi... pá, foi tudo esportes muito low maintenance, estás a ver? Imagina, mesmo no, pá, natação, o judo é um kimono, pá, quando cresce um bocado, 2 em 2 anos tens de trocar, mas também é barato. Mesmo as coisas que eram um bocadinho supostamente mais caras, eu não tinha material nenhum para aquilo, tipo para o hipismo, nem para a esgrima, não sei o que, eu usava tudo, tipo, o toque nunca foi meu, tipo, o fato de esgrima nunca foi meu, nunca tive nada disso, estás a ver? O único foi assim um bocadinho mais custoso em termos de investimento foi a vela, porque pá, aquilo era preciso um fato neoprene para o inverno principalmente, pá, e eu lembro-me quando deixei de fazer vela, pá, o meu pai acho que me tinha comprado um fato, porque eu acho que cresci mais para o antigo, o meu pai tinha-me comprado um fato para aí 2 ou 3 meses e ficou tipo, epá, literalmente acabei de pagar-te um fato novo. Foi a única vez que ele ficou assim meio lixado. E foi a única vez também que ele me obrigou a estar num desporto mais do que eu queria, porque eu ainda estava, pá, vela é um bocadinho que demora algum tempo a aprender. E eu ainda estava a aprender a andar, pá, e de repente apanhei um dia tipo uma ventania do caraças, uma tempestade, e depois na vela ou seja, o vento faz aquilo, para quem sabe fazer e gosta mesmo daquilo e sabe fazer bem, faz aquilo muito mais giro, porque o barco anda muito mais rápido, pá, mas para quem está a aprender é um ganda caos, tipo, tu uma coisinha de nada, aquilo acelera bué, o vento a bater nas velas, nos cabos e não sei o que, é uma barulheira, portanto estás sempre em sobreestímulo. Pá, e eu fritei completamente e disse, pá, quer bazar? Meu pai disse, não, quando souberes andar a sério e acabares a formação, basas, até lá vais acabar a formação, pronto. Pá, como não foi nada que eu tipo super traumático e que fosse tipo perigoso ou uma coisa assim qualquer, era mesmo tipo, pá, por uma questão de princípio, não desistes porque tens uma dificuldade, tipo, superas essa dificuldade e depois, se quiseres desistir, desistes. Eu depois acabei a formação, não queres fazer competição e basei da vela, pronto. Com aquele timing péssimo de meu pai tinha acabado de comprar um fato. E Deve na ter altura sido os pai. fatos eram mais... Epá, eram assim, coisas antigamente mais não caras. tinhas os Decathlons iam estar a aparecer. O pai tinha pai que é 13 anos, meu, portanto foi em 2003. Pai, não tens o material desportivo, hoje tem uma acessibilidade que os putos não sabem como é que era antes, meu, para comprar uma coisa. Era um 31. Era tudo importado, era tudo bem caro. Mas foi a única vez que o meu pai me disse, tipo, não vais sair agora, tipo... Quando aprendas a fazer isso, depois logo decido o que é que queres fazer. Mas, ou seja, nunca me deixou desistir porque encontrei uma dificuldade. Pá, obrigou-me sempre a passar as dificuldades que fui encontrando. E a seguir à vela? Pá, Celeste, foi tudo misturado, meu, não consigo meter isto no cronograma certo. Eu devo ter feito vela, tinha pai aqui dos 12 aos 14, talvez. Pá, não sei, meu, porque eu sempre fiz 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, tinha o desporto na escola, tinha o desporto no fim de semana, muitas vezes tinha o desporto na escola, tinha o desporto no final do dia, tinha o desporto no fim de semana. Pá, também fiz a minha infância toda a ginástica, trampolins. A sério? Yeah. Até para aí dos 6 aos, diria que para aí que 9 ou 10. Aí foi um bocado traumático e eu acho que foi aí que tipo, cortei uma cena, que eu parti o braço, porque a minha elástica. Assim, okay. Estava a fazer uma cena qualquer e estava a ter, já não lembro o que estava a fazer, se era tipo mortal encarpado ou uma cena assim, estava a aprender a fazer uma cena dessas. Pá, e estava tipo com segurança, estava um pouco colchão para coisa. Pá, e deve ter havido um problema de comunicação, eu não percebia que não iam tirar o colchão, não iam pôr, e de repente no movimento, quando vejo que não tem colchão, tipo a tendência foi esticar o braço. E aí parti o braço com, pá, e devia ter para aqueles 8 anos, acho eu, e acho que desde aí nunca me senti confortável
a fazer trampolins ao ponto de conseguir evoluir, pá, como podia ter evoluído, estás a ver? Eu também nunca fui muito atlético, portanto, pá, acho que sempre chegou ali a um ponto em que, ok, eu sei fazer isto, mas nunca vou ser muito bom a fazer isto. E isso acho que é que me acabava por levar para olhar para outros desportos. Sim. E já eras um gajo com mais sempre fui peso do pesadão, que- sempre fui ok. pesadão. No judo sempre competi na categoria de mais qualquer coisa, que era na idade. Pá, eu lembro-me, eu acho que no quarto ano, eu acho que estava nos mais 42, pá, para um miúdo de 10 anos é pesadão. Ok. Não é tipo, nunca fui tipo muito Sim. gordo, era menos gordo do que eu era agora, que sou agora, mas sempre fui para o chabizito. Apesar de sempre ter feito bem do Para os desporto e não sei o trampolins não é quê. propriamente um problema. Embora eles, obviamente, sejam a maior parte das pessoas magras, não é propriamente um problema. Não, Para imagina, vela também não. Sempre fiz tudo, sempre consegui fazer tudo, estás a Yeah. ver? Pá, depois se quiseres ser mesmo muito bom, depois há que adaptar o teu físico também aos diferentes desportos. E as categorias de peso. Exatamente, pá, mas enquanto és miúdo não queres, Claro que não sim. queres saber disso. Nem isso acho que deve ser o foco Exatamente. nos miúdos quando estão a fazer Exatamente. desporto. Eu acho que isso é um dos problemas hoje em dia, que há demasiada especialização, demasiado cedo no desporto. E não se incentiva os miúdos a fazer várias coisas. É tipo, ok, jogas isto, então vais ter que fazer isto 5 dias por semana, as férias todas, não podes fazer mais nada, vais ter que saber a fazer isto. E Pá, depois, e se um dos dia primeiros acaba, anos, eles têm tanta coisa investida nesse. epá, e nesse nunca se habituaram a. Pá, e tu fazes vários desportos, desenvolve várias coisas diferentes. Claro. Pá, e não te torna a coisa aborrecida, porque pá, tens tempo com um, tens tempo com outro. Tens a liberdade também de poder dizer que não, pá, queres ir fazer outras coisas, estás a ver? E eu acho que isso. Eu sinto isso um bocadinho, não sei se é por. Pá, se calhar já acontecia de antes, mas eu acho que ultimamente estou com uma percepção um bocadinho maior disso, que é a obsessão com especializar os miúdos cada vez mais cedo e metê-los tipo com regimes de treino tipo absurdos. Pá, que deixar os miúdos serem miúdos enquanto eles forem miúdos, quando chegarem a uma certa idade em que têm conscientemente, já têm maturidade para se especializar, que eu acho que para te especializares numa coisa, para fazer certo tipo de sacrifícios precisas de maturidade também. Pá, não podes exigir a uma criança sacrifícios de atleta de alta competição demasiado cedo. Pá, vais estragar os miúdos, estragar os miúdos todos e a relação deles com o desporto, provavelmente. E às vezes também devem ser os pais a Epá, sim, eu diria que sim, maioritariamente sim. um bocado a enliarem um bocado o amor que existe pelos miúdos, ou que os miúdos sentem com estes objetivos e o sucesso no desporto e não sei o quê. Sim. E juntas isso muitas vezes aos pais também Porque é isso. projetarem-se nos filhos, Exato. que é do género, epá, quem me dera ter sido isto, agora o meu puto vai ter que Sim. ser, quer ele queira, quer não. Isso sempre houve, mas isso sempre houve. Eu notava isso. É daquelas coisas que é engraçado, que é quando tu és miúdo e vês essas situações, não percebes o que estás a ver, mas depois olhas a retrospectiva e tens um contexto completamente diferente de situações que tu viveste e de amigos ao teu lado viveram e não sei o quê, e percebes tipo, não, claramente esta pessoa não estava feliz a fazer isto, tipo, os pais estavam a projetar, e é muito triste, pois os miúdos não têm uma relação saudável com o desporto. Yeah. Com aquele desporto ou com o desporto em geral. Tipo. E o que tu vês normalmente é que ou atingem um pico, ou quando acabam a escola e não sei o quê, e tchau. Pá, entram e em nunca burnout, mais. yeah. E aquilo acaba por chega a um ponto em que passa a ser uma obrigação e já não é divertido, estás a ver? Pá, e tu teres isso a meio da tua formação enquanto pessoa, que é quando és miúdo adolescente, pá, é sempre tão mal. Eles nos Estados Unidos, por exemplo, vindo um bocadinho também, voltando um bocadinho ao tema, eles têm muito. O desporto lá é dividido por fases, ou seja, tu não fazes um desporto o ano todo. Normalmente o semestre de fall, de outono, de inverno, por exemplo, quando tens o futebol americano, é ali de setembro a dezembro. Não se joga futebol americano de competição de dezembro para a frente, a nível escolar. E depois eles são incentivados a fazer outro desporto não off-season. Seja beisebol, greco-romana, track and field, por exemplo, ou seja, são incentivados exatamente primeiro para não enjoarem, acho eu, e depois para terem outras valências que não a sobre-especialização demasiado cedo. Depois quando voltas à época de futebol americano, tiveste a fazer outras coisas, vês com a cabeça fresca,
pá, ninguém se desliga daquilo completamente, não é? Pá, depois quando começas os summer workouts já vens, pá, tiveste todo mês a desenjoar a fazer outra coisa, a ganhar skills também para o futebol americano, coisas não específicas. Pá, quando lançares uma bola de beisebol vai-te sempre ter transferência para lançares uma bola de futebol americano. Pá, é tudo throwing motion. Não é igual, mas é parecido. Vais trabalhar a tua coordenação olho-mão. Pá, o pessoal que vai fazer greco-romana vai trabalhar o controle do adversário, awareness de base, de throwing, de hip, trabalhar muito trabalho de anca, parte de explosão, extensão. Pá, são tudo coisas que vão depois trazer mais valias quando voltares a fazer a época. E uma das coisas, por exemplo, que já vi vários treinadores, tipo, pá, que apanhei random no YouTube, foi dizerem para os pais para evitarem sobrecarregar os miúdos com o trabalho dos desportos principais nas off-seasons, exatamente, para eles não, primeiro para ganharem outras valências, para não enjoarem, pá, depois para se divertirem, para serem miúdos. Mas também deve ser problemático, dado que eles têm as bolsas também, não é? Epá, sim, mas isso já estás a falar, isso já começas a pensar já muito para cima. Já ali, quando chegas aos 17, 18 anos, pá, ninguém vai pensar Em bolsas quando tens... quando Bom, tens se 12, calhar 13, 14, há 15, malucos 16 para anos. tudo, mas sim. Sim, pá, há malta que, pá, tem os putos em regime militar o ano todo. Sim, se fores... se tiveres origens africanas e tiveres 2 metros e saltares imenso... Mas eu acho que depende, imagina, mas alguma podes pressão. podes fazer futebol americano, por exemplo, na folha e fazer o basquete ou atletismo no spring semester, por exemplo. Sim. Imagina, podes fazer várias coisas. Há muitos gajos que jogam basquete também, os mais altos, futebol americano. E quem diz futebol americano diz gajos que fazem basquete e outras coisas. Mas eles lá têm muito mais a cultura de misturar os desportos do que nós temos. E tu, como é que chegas ao futebol americano? Como é que eu chego ao futebol americano? Eu fiz o meu exchange semestre, o meu Erasmus na Noruega, em 2013. Pá, de repente cheguei lá e não tinha nada para fazer. Estava habituado a uma vida cá super cheia, estás a ver? Pá, depois tu mudas completamente de rotina, pá, não tinha os meus hobbies, não tinha os meus amigos, não tinha essas coisas que me ocupam o tempo todo para além da escola. Pá, e estava na faculdade e vi um póster ou não sei qualquer para as captações do futebol americano. E eu, lá está, mais um desporto, eu joguei rugby 1 ano, 2 anos, também. Depois acabei por deixar, quando entrei para a faculdade, percebi que, pá, já comecei a jogar bué da tarde, precisava trabalhar o dobro dos outros e não tinha tempo para esse trabalho. Pá, percebi, pá, não vai dar. Pá, e como já tinha jogado rugby, pensei, pá, deve ter algum carry-over. Tipo, não é uma coisa que eu preciso começar a aprender do zero, estás a ver? Posso, tipo, também se ia lá estar há 6 meses, ou seja, ou é uma coisa que tu consegues fazer logo bem, relativamente bem, ou então, tipo, pá, ainda estás a aprender e basas. E aí, depois fui às captações, aquilo correu bem da bem, os gajos ficaram entusiasmados. E aí entrei lá na equipa da faculdade. Tudo com material emprestado, meu, de cenas de outras equipas, vê lá. A comunidade é uma cena linda. Estava a jogar com um capacete de outro clube. Para teres noção. O nosso equipamento era jersey azul, capacete branco, calças brancas, eu jogava com um capacete amarelo. Nós costumávamos dizer era o capacete dos imigrantes. Toda a malta que estava lá só tipo poucos meses, eles, pá, para não nos fazerem comprar equipamento, que é caro, pediam emprestado tipo outros clubes e não sei o quê, porque não tinham lá tipo de reserva para a gente usar. Nice. E usei tudo equipamento emprestado. Pá, foi lá que descobri, 2013. Depois voltei para Portugal e não liguei a isso durante uns 2 ou 3 anos. Depois em 2016 entrei nos Cruzeiros. Ok. Quando é que entrou o powerlifting? Quando é que entrou o powerlifting? Pá, eu entrei pela primeira vez no ginásio aos 15 anos. Foi muito cedo, ainda por cima, estou a falar de 2005. Não havia ainda a cultura que há hoje pá, não havia quase ginásios. Nem havia quase cadeias. Era proibido, assim. A minha mãe teve que assinar um papel. Pois. Para eu me poder inscrever com 15 anos. A partir dos 16 é que não precisavas de papel. Pá, na altura, aos 16 anos podias fazer quase tudo. Pá, podias treinar no ginásio, beber, fumar, e, pá, só não podias ver filmes pornográficos e pouca coisa. Hoje em dia eu acho que isso já passou tudo para os 18, se não tenho erro.
Acho que sim. Mas na altura, com 16 anos, dava para fazer quase tudo. Portanto, eu no primeiro ano nenhum teve que me passar um papel a dizer que autorizava que eu fosse para o ginásio. Pá, foi para o ginásio da cidade universitária, que era lá ao pé da escola. Pá, e fazia o que havia. Eu chegava lá e o gajo dizia: qual é que é o teu objetivo? Ganhar massa. Pá, os gajos tinham lá aqueles planos de 12 semanas, parecia que tinham sido da Men's Health ou assim uma cena qualquer. Pá, fui fazendo isso à balda. Depois, quando comecei o Rabbit, acho que comecei no ano a seguir, se não tenho erro, ou 2 Mas anos a qual seguir. é o... De onde é que vem a massa? Como é que um miúdo de 15 anos diz ganhar massa? Pá, com 15 anos ninguém tem massa. Alright. Primeira coisa que tens de fazer é ganhar massa. Alright. Pá. Ok. My bad. Não há tipo volta a dar, estás Sim, a ver? sim, Pá, sim. com 15 anos vais para um ginásio fazer o quê? Sim. Se não é, ou seja, se não estás a fazer ginásio com o objetivo de preparar para um desporto específico, em que fazes trabalho específico, e estás orientado por alguém desse desporto, diz, pá, eu preciso, tu fazes isto, porque tu vai fazer melhor naquele desporto, pá, e vamos ser honestos, 90 e tal % da malta que vai ao ginásio, o que quer que digam depois lá ao gajo que eles precisam de ganhar massa. Imagina, quer ficar com um corpo de verão, pá, basta ganhar massa primeiro. Não vais secar isso e não tem nada por baixo. Pá, quero ficar com V-shape, pá, vais ter que ganhar massa. Quero abdominais definidos, vais ter que ganhar massa primeiro. Porque senão vais secar e não vais ter aí nada. Pá, qualquer objetivo que tu vais para lá sem ser ganhar força, mesmo para ganhar força, tu vais ter que ganhar massa. Pá. E foi com isso, pá, mas andei a fazer treinos aos tombos durante algum tempo. Depois com 17 anos, tive 2 anos nesse ginásio, com 17 anos eu moro ali na Amadora e havia um ginásio de bairro lá no meu bairro, tipo na rua de baixo, pá, eu inscrevi-me lá porque era mais perto de casa. E pá, o dono do ginásio foi campeão de powerlifting nos menos 82, 83, durante os anos 80 quase todos. Ok. Pá, o gajo já tinha pá, uns 60 e tais anos, na altura. Todo partido, não? E foi aí que eu percebi que havia um desporto, que era o powerlifting, estás a ver? Sou de partido. Não, pá, imagina, já não tinha, o ombro já não estava bom, já nunca ouvia agachar, portanto o trabalho que eu fazia de perna era já tipo leg press, máquinas, portanto aquilo anca já não devia estar, na altura eu não sabia, mas agora que sei um bocado mais, olho para trás e percebo, pronto, anca já não devia estar famosa, os joelhos não sei, os ombros também não sei. Pá, mas ainda tinha um spin bué da bom, tipo aos 60 e tal anos eu tinha pá, 130 de spin, uma coisa assim qualquer. E foi que eu percebi que havia um desporto chamado powerlifting que tinha aqueles movimentos todos. Pá, mas na altura não liguei. Fui avançando, pá, continuei a fazer ginásio, mas tipo bro split, tipo, pá, sem estrutura nenhuma. Depois houve ali uma fase, tipo 2016, 2017. Lá está, foi quando comecei a jogar futebol americano aqui que percebi que se calhar tipo, levantar pesado era mais giro. Pá, eu comecei intuitivamente a fazer menos reps e mais carga. Comprei em 2017 o meu primeiro material, tipo o cinto, sleeves, as wrist wraps, essas coisas todas. Espera, Pá, em 2017? 2017, sim. Eu tive 12 anos a fazer bodybuilding manhoso, tipo, pelo Sim, ginásio. tipo- Yeah. Ok. Deu uma foi base depois bué do da futebol fixe. americano. Yeah. Pá, comecei a fazer 5x5 no Mas já bench. tinhas basicamente o músculo que tens agora? Ou não? Epá, era diferente, tinha um peso muito mais baixo, devia estar nos 80s. Ok. Quando devia estar nos 80s, eu agora estou com 112, 113, portanto, pá, é difícil de ver o músculo que tinha agora, sim, mas já tinha muito trabalho de massa feito. Pois. Muito trabalho de massa feito. Pá, depois comecei a fazer o clássico 5x5 de bench e de squat e 5-3-1 de deadlift todas as semanas. Quando sentia que estava a fazer aquilo confortável com um determinado peso, metia mais 2,5, voltava a fazer aquilo. Quando sentia que estava confortável, metia mais 2,5 fazendo isso. Pá, ainda fiz. Pá, só pá, há 2 ou 3 anos é que comecei a ter alguma programação mais estruturada que não fosse isso. Yeah. Eu fiz 150 de bench touch and go, fiz os meus 227,5 de squat, pá, com pesos de ginásio, não era nada calibrado nem nada disso, portanto não sei se aqueles 227,5 eram mesmo. Às E, vezes era mais pesado que tu. e 250 de deadlift com straps, a brincar aos 5x5 de bench, de squat e 5-3-1 deadlift. Periodização. Periodização zero. A minha periodização era, pá, quando está a ficar fácil, mete mais um bocado.
Pá, depois ia fazendo uns acessórios, tipo para costas, para ombros, sempre fazia 5x5 no overhead press também, sempre tive um bom overhead press, sempre nunca fui gajo de não treinar ombro e perna, portanto sempre tive, pá, a base já estava toda lá. E depois é engraçado, pá, estás 12 anos a fazer, 12, pá, aí sim, estás pá, aí 12 anos a fazer bodybuilding, ou tipo treinos de high reps, pouco descanso, muito volume, pá, e depois começas-te a focar numa coisa mais de força e as cenas começam a disparar, a aparecer. Yeah. Tiveste anos a construir uma base que depois até com um 5x5 manhoso aquilo anda para a frente. Yeah. E só para aí há 2 anos, ou 3, é que, pronto, lá está, descobri o powerlifting, comecei a ficar interessado em tipo, epá, eu até tenho números decentes, pá, queria fazer isto oficialmente, estás a ver? Porque eu sempre fui do género, imagina, sempre que ia fazer alguma coisa que era melhor que a anterior, eu fazia questão de gravar, porque eu ouvia muita malta do eu já fiz e não sei o quê, depois nunca vi nada, nunca há testemunhas, nunca... Pá, depois eu via-os a fazer esses squats bué de altos, benches tipo touch and go, tipo mega bounce e não sei o quê, e foi tipo, epá, vou começar a gravar tudo. Até tenho essas cenas quase todas gravadas aí. E até que houve um dia que disse, pá, não pode ser só gravado, quero fazer oficialmente. Quero ter registro em como eu fui a uma competição e fiz este peso, está aqui, três juízes disseram que estava fixe, 2 pelo menos disseram que estava fixe, 2 pelo menos disseram que estava fixe, pá, foi esse o meu primeiro interesse em fazer uma competição de powerlifting. Então competiste em que ano pela primeira vez? 2021, 22, foi quando apareceu a FCCP, a Federação de Culturismo e Powerlifting de Portugal, que é a IPF, que é a maior federação de powerlifting do mundo e é a única testada, ou seja, com controle antidoping e não sei o quê. Não existiu em Portugal durante bué de anos e eles ressuscitaram isso e quando abriram a federação, quando fizeram o primeiro meet, eu inscrevi-me. Ainda fazia, por acaso esse acho que pedia, isso foi acabadinho de sair da quarentena, tipo 2021, acabadinho de sair da segunda quarentena, acho que a quarentena tinha acabado para aí em abril ou assim uma coisa, pá, e o meet foi para aí em junho. Pá, eu durante a quarentena recusei-me a fazer exercício. Pá, imagina, estás aqui habituado a agachar 200 e tal e não sei o quê, depois vais para casa, tens que andar a brincar aos kettlebells, pá, para mim não dá disso, pá, vou assumir que está perdido, quando volto ao ginásio logo se vê. E eu lembro-me, quando abriram os ginásios, eu tinha para aí, de quê, 10 semanas ou assim uma cena para me preparar para o meet, e tinha medo de dar um passo maior cá à perna, e falei com o Sebastião, na altura, para ele me fazer tipo um meet prep para essa condição. Pá, para garantir que não começava a puxar demasiado pesado demasiado cedo, porque apesar do teu corpo, apesar de tu conseguires, o teu corpo ainda não está preparado Sim. para voltar a cargas demasiado rápido, os teus tendões não estão preparados, etc. E então, para evitar dar um passo melhor cá à perna, depois isso já é preciso conhecimento que eu já não tenho, pá, falei com o Sebastião e ele fez uma programação para até esse meet. Pá, depois competi aí e continuo sempre a competir. Pá, tento fazer 1 ou 2 competições por ano. Também já não tenho uma idade em que dê para competir 3 em 3 meses, praticamente. Depois passas metade do tempo a preparar-te, não é? Mais do que... Epá, imagina, se estás numa competição já estás em mid prep para a seguinte, pá, não tens... Não dás ao teu corpo algum tempo para fazer algum trabalho de volume menos pesado, para voltar a construir mais um bocadinho da base, Acontece para endereçar coisas também. mais específicas que precisam de ser endereçadas, sem ser em contexto mid prep, que é um contexto muito específico, ali as últimas 12, 14 semanas antes da competição. E experimentar coisas diferentes. Exatamente. Pá, eu sempre disse que uma coisa que queria fazer quando quisesse deixar o powerlifting era, pá, tirar aí meio ano para puxar o meu front squat e o meu overhead. Eu acho que consigo fazer perto de 200 kg de front squat preparado, em meio ano, um ano. Já fiz 160 para 3, portanto, pá, depois não sei lá está. Como não é uma coisa que nunca faço, não tenho eficiência técnica. Porquê o front squat? Pá, porque é uma coisa diferente, estás a ver? É tipo, imagina, pá, já entrei na back squat, bench e deadlift, e o front squat eu acho que conseguia. Para já é uma cena que tipo, pouca gente faz e toda a gente se borra de fazer isso. Pá, eu acho que é um desafio. É um desafio, principalmente em termos de mobilidade para mim, porque a posição de front rack não é fácil. Mas farias front rack? Sim, não ia fazer... Não, até porque é muito mais estável. Imagina,
para fazer pesado tem que ser mesmo com front rack. Se quiseres fazer reps e o peso for leve, consegues fazer aquele meio zombie, meio coisa. Pá, para fazer mesmo pesado, e depois o próprio peso da barra também te força ali a front rack. Posição de front rack. O front rack para mim não dá para fazer muitas reps. Ou seja, consigo fazer uma, duas reps com uma front rack minimamente decente e depois perco posição e não consigo voltar. Ou seja, para fazer volume para mim não dá, para fazer pesado tem que ser com front rack. Mesmo que não esteja... Mas não devias seja ter algum perfeita. trabalho de preparação de qualquer das maneiras para melhorar. Epá, sim. Ou seja, tinha que melhorar tecnicamente o meu front squat, tinha que melhorar a minha mobilidade, tinha que melhorar a minha front rack. Pá, mas os 160 que eu fiz foi tipo 160 para 3, tranquilo, sem periodização nem nada disso, estás a ver? Foi tipo, estava a fazer... estava num daqueles períodos de off-season que me ia fazendo o que me apetecia, estás a ver? Pá, sempre tive uma coisa que era... Pá, passado um ano e pouco, estar sempre a fazer back squat, gostava de tirar tipo 2 meses para... Imagina, trocava o back squat só por front squat, estás a ver? Ou seja, durante pá, de 2 em 2 anos ia tendo um período em que pá, trocava as cenas só para me desviciar e foi durante isso que fui experimentando. Eu já disse isso ao Manel também, que eu gostava de ver mais desportos de força que fossem assim, tipo 5 movimentos em vez de serem 3 ou 6. Weighted pull-up. Eu percebo, pá, para isso tens o strongman, que é, tens uma carrada de movimentos mas aí diferentes. já é tipo... Já é demasiado. Já tens gajos a morderem o teto. Mas eu percebo o porquê de serem 3 movimentos ou 2, por exemplo, como é o weightlifting. Quando tens demasiada variedade, a tua especialização é muito menor e a tua capacidade de... Ou seja, a tua recuperação e o teu trabalho precisa estar muito mais disperso. Ou seja, nunca vais conseguir ser tão bom num dos 3. Isso é o problema do... Por exemplo, no atletismo, quando tens os pentátulos e os decátulos e não sei o quê, tipo... Pá, a malta quer saber é quem é que corre mais rápido os 100 metros. Não é quem é que faz tudo. Não é quem é que faz ok e tudo, estás a ver? E eu acho que isso vai um bocadinho contra o diversificar depois disso. Eu, do ponto de vista da prática, para mim seria mais interessante, só porque eu acho que gostaria de mais variedade. Do ponto de vista do show, não sei como é que funcionava. Mas depois nunca vais ter números tão bons em nada, estás a ver? Não. Se calhar até dá para dar uma... Se calhar nem sequer deveria ser assim linear, como é no powerlifting ou no weightlifting, em que tu fazes uma soma. Não é? Tinhas que arranjar outro esquema Pá, o qualquer. street lifting eu acho que tem tipo ponderações ou assim uma cena de peso, acho eu. Street lifting é basicamente... Tu deves saber melhor disso. Não, eu não sei assim tão bem sobre isso. Mas eu acho que eles têm uma ponderação qualquer. Não vale tudo a mesma coisa, se não estou em erro. Pá, mas eu acho que a soma direta a mim não faz confusão. Pá, pois há aqueles debates do mas os especialistas de deadlift têm vantagem, não sei o quê, ou os especialistas disto ou daquilo. Eu como não estou me preocupado... Aliás, eu sou o pior powerlifter nesse aspecto porque eu não ligo muito ao meu total. Eu tento melhorar tipo os lifts individuais. Gostava de ter o melhor lift possível em cada um dos 3, mesmo que sejam tipo em mitos diferentes ou assim uma coisa qualquer, estás a ver? Como o meu total também não é bom, não ligo muito a isso. Tu viste esta... puseram uma story no Instagram do Lisbon Strong, que era um powerlifter muito, muito forte, um gajo que vai aos Worlds ou não sei o quê. Tu viste isso, não? Pá, deve ter visto. Era eu que estava cá e eu estive aí o tempo todo com o gajo e preocupado com a estrutura, preocupado com ele, preocupado com tudo, aquilo era tanto peso, quando começas a falar de os números já fico tipo, pá, para mim, metes mais um 0 aí e para mim já é tudo. É tudo pesado, não é? Fico sem noção nenhuma. E entretanto, pronto, falar imenso de números e stats e não sei o quê, que eu... alguns ficam um bocado confusos e de certa maneira o gajo é tão forte a nível mundial que eu fiquei quase embaraçado de eu não saber quem ele era ou assim, sabes? Porque é uma... Mas aquilo que ele me disse que mais me marcou foi quando ele disse que teve 10 anos de platô no deadlift. 10 anos? O gajo treina desde os... Ele tinha 40, treinava aí há 25 anos ou não sei o quê. Deve ter começado para os 15 também. Pois. E teve 10 anos de... Imagina, não, pode ter sido 2 kg ou 5, mas ele disse-me 10 anos de platô de deadlift. Não sabia se eu conseguia lidar com isso. Pois é isso. Pá, mas é assim, chega a um ponto em que não consegues evoluir os 3 ao mesmo tempo. Vais ter que escolher um. E do género, pá, se estiver a correr bem, se o bench e o squat estiverem a evoluir bem,
pá, vais manter e o deadlift vai esperar O que ele diz é que que ele este agora, estagne. talvez de 4 em 4 anos ou não sei o quê, ou de mais, que se calhar não vai acontecer outra vez na carreira dele como atleta, de alinhar os chakras todos. Pois, Porque pá, ter os 3 lifts bons no mesmo dia é muito complicado. é complicado. Principalmente o deadlift, como é o último, já vai muitas vezes. Depois os dias de competição são dias muito compridos. São dias muito compridos. Pá, uma malta já chega ao deadlift. Para além de já ter feito 3 squats pesadões e 3 benches, o teu sistema nervoso já pode estar um bocado fatigado. Depois Sim, também sim, tu, em sim. termos de energia, pá, são dias bué da compridos. Já estás acordado há muitas horas, já estás ativo há muitas horas. Sim, com uma espécie de ansiedade É pá, sempre, não é? tens sempre aquela ansiedade de coisa. E depois também, e muitas vezes o deadlift sofre. De tal maneira que é dos lifts, eu acho que mais gente fica surpreendida pela negativa daquilo não estar lá no dia. Depois também tem a ver com a maneira como fizeste todos os lifts. Pá, se o teu segundo squat foi um grind e o teu terceiro foi um mega grind, pá, garantidamente vais chegar ao deadlift e aquilo vai estar frito. Portanto, também tem muito a ver com o planeamento do meet como um todo. Uhum. Pá, tu já sabes que tipicamente, pá, a malta que deixa tudo no squat e vai mesmo a rasgar ali a última, o resto do meet sofre. Uhum. E um dos ensinamentos mais comuns é o protect your total, protege o teu total. É tipo, pá, tu não estás lá para teres um ganda squat ou assim, estás lá para ter o melhor total. E o melhor total provavelmente não vai ser o teu melhor squat, com o teu melhor bench, com o teu melhor deadlift, vai ser o melhor de tudo Sim. que naquele dia deu maior soma. Se calhar vais ter que deixar ali 2,5 kg no squat para não te. Se calhar para não arriscares na terceira, porque o problema depois é falhas a terceira, ficas com os números da segunda e há mitos que acabam a quase tipo, sais do squat e é tipo, pronto, já não tenho, o meu objetivo já ficou. Porque sabes que com aquele squat nunca vais ter o total que estavas a pensar ter. Tu identificas assim os lifts em termos de dificuldade técnica ou coordenação, o agachamento sendo mais desafiante, o bench no meio e deadlift? Epá, o bench é o mais, eu acho que o bench é o que sofre mais com a técnica. Ok. Pá, para além de que o bench é uma cena que a mim é muito difícil gerir e me chateia-me imenso, que é, está a correr tudo bem, de repente metes mais 2,5 kg, morreu. E é um lift em que, se tiveres uma falhazinha técnica de porcaria, é o suficiente para aquilo morrer ali, estás a ver? Ou seja, tu até podes imaginar, tens uma segunda bué da boa, metes mais 2,5 kg na terceira e por alguma razão ou alguma coisa corre mal, a terceira já não sai. Por 2,5 kg ou 5 kg. O teu overhead press tem o mesmo comportamento? O overhead press, pá, pode ser por ele ser menos... Eu acho que o overhead press é um bocadinho menos técnico do que o bench. Eu acho que é menos volátil nesse aspecto. Certo, sim. Pá, porque o bench, imagina, pá, tens muita coisa ali, tens o leg drive, depois tens o engage dos lados, tens o touching point, estás dependente da pausa do comando, pá, são bué de pequeninas. Se tens o miss groove um bocadinho para trás, que ele sai daquela zona ótima ali e já te lixou todo, depois começa-te a pôr a pressão no ombro e já não tens a leverage, já não tens, já perdeste a atenção, é muito complicado. E eu não sou especialista de benches, nem pouco mais ou menos. Costumo dizer que tenho o bench mais trambolho de qualquer competição de powerlifting minimamente aceitável. Mas mesmo assim é o de mais técnico de todos. E é muito difícil para ver onde é que ele vai estar, principalmente. Ok. Yeah. É o teu mais, como é que se diz? É o mais arriscado, vá. O squat e o deadlift são mais à prova são mais à prova de pequenas falhas e eu consigo muito mais facilmente ser consistente em termos técnicos. Como é que tu deixaste o futebol americano? Foi ano passado, sim, no final da época passada. Porquê? O meu corpo já não estava a saber lidar com o processo. É um processo bem complicado. Eu senti que no último ano já perdi ali muita coisa que... Imagina, perdes um bocadinho eu já não sou um gajo muito atlético por natureza. Pá, depois imagina, perdes ali um bocadinho de arranque, perdes ali um bocadinho de velocidade de ponta. Tipo, a força estava cá, mas já não conseguia transpor como conseguia transpor a força depois para o campo.
para além de que o meu corpo estava-se a começar a desfazer, entre aspas, pá, passava, vivi na fisio há meio ano, pá, costumava dizer que mantinha a casa aberta. Pá, cansei-me de estar em dores permanentes. De trauma, digamos assim, de te Pá, magoares, imagina, ou de pequenas sobreuso. coisas, pá, um toque que há 2 ou 3 anos, ou tipo aquilo 2, 3 dias estava novo, metia-me a não saber se conseguia jogar o próximo jogo. E metia-me a passar a vida na fisio e a acabar por... Pá, eu acho que não houve nenhuma jornada, quase o ano passado, sem ser a primeira, que eu tivesse a certeza, não, estou bem para jogar este fim de semana. Pá, ia jogar, fui jogar sempre de asterisco. Tipo, vamos lá ver como é que corre. E como é que tive a ruptura do bíceps também, que me encostou 2 meses quase. E depois, pá, estava sempre cheio de dores. Pá, imagina, deitavam tens? com dores. Hã? Ainda tens? Não, já não. Ok. Pá, desde que parei de jogar, imagina. Mas ainda demorei só. Final de campeonato foi em junho, meio de junho. Eu só, final de agosto, início de setembro, é que deixei de ter dores relacionadas com o futebol americano. Portanto, demorou 2 meses e meio de clean-up da coisa. Sim, claro. Pá, cansei-me, o processo é bem desgastante. Mas ainda tiveste algum sucesso, digamos assim, a perseguir os dois desportos ao mesmo tempo? Sim, ainda consegui equilibrar os dois. Pá, mas lá está. Mas imagina, no Nacional do ano passado, eu fui para o Nacional sem o ombro esquerdo. Fiz 125 de spin com meio ombro e saí de lá com 0 ombro. Acabei de rebentar lá. É o que dá a fazer os dois ao mesmo tempo, estás a ver? Sim. Pá, depois conseguia, E já imagina, estavas como não é uma com a coisa tua tão treinadora, específica. não? Hã? Já estavas com a tua treinadora? Ainda não. Pá, estava a fazer, a sério, estou aqui a mandar uma outra assim mais, às vezes escorrega-me o outro palavrão. Mas pá, estava a fazer ainda. Tu é que decides. Estava a fazer ainda, pá, um template de um livro que eu comprei por acaso, que curti bem ler. Estavas a fazer um quê? Um template, baseado num template com autorregulação, estás a ver? Aham. Pá, já não tenho idade De nem. quem? Hã? Alexander Bromley. É um gajo do Strongman, Sim, sim. mas que não sei se sabes quem é. Sei. Pá, e o gajo comprei os 2 livros dele, e o último tem um template muito fixe, mesmo de mid-prep, tem de off-season e de mid-prep, com autorregulação, pá, e safei-me também com isso ainda. Pá, depois chegou ao ponto em que mesmo esse template, tipo, esgotei, estás a ver? E depois foi aí que falei com a Ana para... Pá, porque esgotei... Ou seja, havia um template, mas eu também, com o meu conhecimento e com a minha experiência, fazia ali tweaks que sabia que ia precisar. E um bocado de autorregulação minha em relação ao... Pá, é um template, aquilo não é blueprint, né? Serve mesmo para teres uma base e depois ajustares. Pá, mas senti que cheguei ao limite do meu conhecimento. E não tinha nem tempo nem pachorra para aprofundar até o nível que precisava. Então falei com a Ana e ela estava a começar a receber atletas e falei com ela para começarmos esta jornada. Boa. Pronto, e ela tem-me acompanhado, vai fazer um ano agora, vai, daqui 1 ou 2 meses, talvez. Então ela chegou também a acompanhar seres um atleta agora? Não, Não? porque eu deixei de jogar em junho e comecei com ela para em outubro Ok. do ano passado, ou seja, ainda não fez um ano. Então, o que é que aprendeste com isso e o que é que consegues, o que é que achas que poderia ser útil para alguém que estivesse a tentar gerir 2 desportos de força fundamentalmente, ou com estas necessidades? Ou seja, um desporto mais vocacionado mais com base de ginásio e outro com base atlética, provavelmente, mas com uma exigência física grande. Sim. Assim, primeira coisa é, nunca nada vai ser ótimo para os dois. O treino específico que o futebol americano precisa, ou seja, se eu fizesse ginásio a pensar com o único objetivo de ser melhor no futebol americano, o meu treino era completamente diferente. Ou seja, o treino que eu faço tem um grande carry-over para o futebol americano, mas não é perfeito. Pá, e depois é assumir que o meu treino aqui vai sofrer porque o outro, com uma grande parte da recuperação, vou andar sempre com pequenas coisas que é natural. É um desporto que tu não controlas as variáveis todas, portanto vai ser muito difícil de prever o que é que pode acontecer, o esforço que tu vais pôr. Imagina, eu ia para um treino sem saber se ia ser um treino
chill, mais tático, ou se ia ser um treino de é preciso meter esta malta a acordar e portanto hoje vai ser a rasgar, estás a ver? Ou seja, é difícil conciliar o planeamento das duas coisas e é muito difícil depois gerir a recuperação. Isso é o que eu acho que é mais complicado, é gerir a recuperação dos dois. Primeiro porque são duas coisas que exigem muita atenção à recuperação, e depois porque numa delas tu não tens controle, por isso simplesmente. Ou seja, para planeares uma coisa com a qual não tens controle de uma parte é muito complicado. E do ponto de vista do treinador, do preparador, da parte do futebol americano, é basicamente, ele não te prescreve nada, ele diz vai para casa, descansa, faz o que tens a fazer. Que se Não, lixe, eu sempre geri essa parte. Eles sempre souberam que eu tinha 2 desportos, com tudo o que isso pode implicar. Mas o que eu fazia era, em jogos, tipo, nós por acaso tivemos a sorte de ter ali 2 anos completamente dominantes. Em jogos em que a coisa muito provavelmente não ia ser renhida, eu treinava aqui na semana antes do jogo tranquilo. Na semana antes de jogos em que aquilo podia não ser assim tão fácil, eu fazia deload. Ou seja, lá está, forçava um deload num sítio onde ele não devia estar, tinha que pegar no template e ajustar, e fazia esse trabalho sozinho. Nice. Sozinho com o conhecimento que tinha, mas não tinha... Pois imagina, é muito difícil pedir ajuda a alguém porque nunca, não tens ninguém que consiga perceber assim dos dois mundos. Ia falando com o Sebastião, às vezes para me aconselhar. O Sebastião é um bom... O Sebastião é o melhor exemplo, é a única pessoa que me consegue perceber um bocadinho os dois lados. Ele próprio passava um bocadinho às vezes por isso. Mas ia falando às vezes com ele, ou seja, ele não me estava a prescrever treinos nem nada, mas às vezes falava com ele sobre coisas que apanhava, conselhos que pediam, já passaste, o que é que fizeste, estou a pensar a fazer isto. No geral, tipo, o que é que tu achas? Uma coisa mais informal também. Sim. Mais do que isso também, depois tinha que... Coitado, o trabalho dele é este, não é? Sim. Nós somos bons amigos há muitos anos, mas não quero abusar da amizade. Tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Porquê é que o Zé diz que tu és um chorão? E estou a evitar os palavrões, não estou a replicar os palavrões. Diz o maior chorão, meu, estás a brincar. Diz o maior... um maior chorão porquê? Literalmente? Capaz de ser literalmente. Ó Zé, quando disseste chorão era em que sentido? Quando disseste chorão era em que sentido? Literalmente, certo? É isso, obrigado. Eu sou de lágrima fácil. Mas mais no de felicidade do que propriamente tristeza. Eu choro muito pouco quando estou triste, choro muito facilmente quando estou muito feliz. E os dois campeonatos eu fui conhecido por chorar num bom pedaço. Principalmente no primeiro chorei berrenho, compulsivamente. Não, meu, sabes o que é? Foram muitos anos de... não é só um campeonato, foram vários... Foi o culminado de trabalho de vários anos. Portanto, o que nós ganhámos não foi só o campeonato primeiro 21-22, foi quando eu entrei em 2016. Os Cruzeiros tiveram um dos piores anos de sempre da história do clube em termos desportivos, em termos de equipa, não só no dentro de campo, mas também atitude nos treinos, etc. E começámos um rebuild completo de cultura e de filosofia no ano a seguir. E foi abertamente dito pelos nossos treinadores que os resultados não eram o mais importante no ano a seguir, que o mais importante era ver um shift de cultura no clube. E imagina, podem ser poucos, mas o pessoal com que vamos contar é o pessoal com ética de trabalho que nós precisamos, com o compromisso que nós precisamos, com a responsabilidade que nós precisamos, como eles costumam dizer, homem com H grande que nós precisamos. Eles apostaram muito nisso e os resultados depois vieram atrás, mas sentiste um crescimento muito grande dos Cruzeiros a partir do momento em que estabelecemos, ok, o processo é este, quem está dentro do processo está, quem não quiser estar, procura outra equipa. Tivemos ótimos jogadores a sair para outras equipas, e custou um bocadinho ao início, foi doloroso,
ficámos naquela, ok, pá, temos os melhores gajos a sair, tipo, o bué da pessoal que também deixou de jogar. Achámos que ia ser horrível, que não ia valer a pena, mas o primeiro ano foi muito duro também. Pá, no segundo ano começámos a ver resultados e quando percebemos que, coisa que eles mais diziam, pá, confia no processo. Tipo, podem não estar a ver agora, mas isto no fim vai fazer sentido. E depois vai culminar numa coisa que vocês ainda não conseguem ver, mas quando lá estiverem vão olhar para trás e vão dizer, então era para isto, foi para isto que fizemos isto tudo. Foi uma caminhada muito longa até aos 2 anos de invencibilidade. No fundo 2 anos e meio, porque nós, a primeira época de 2019, 2020 foi interrompida a meio por causa do Covid e tínhamos ganho tudo até ali também. Depois os últimos 2 anos, as últimas 2 épocas que eu joguei, foi os 2 campeonatos a seguir ao Covid, limpámos tudo. Tudo e com a maior parte dos jogos um nível de domínio gigantesco. Mas que vem tudo desse... Se esse momento não tivesse acontecido, isto não tinha acontecido. E quando ganhei, foi tipo... Foi o processo todo. Treinos com pouca gente, à chuva, ao frio, tipo... Sem saberes que se aquilo ia sobreviver sequer. E foi tudo. Depois também, assim que acabou o jogo, fui buscar uma garrafa de rum e um charuto. Portanto, os copos também não ajudam. Chorei baba e ranho nesse campeonato. O do ano passado já não foi... Obviamente que é sempre bom ganhar, mas já não sou como o primeiro. Sou muito bem, obviamente. Chorei um bocadinho, mas também não foi não foi como o primeiro. Mas também eu acho que intuitivamente eu percebi que aquele ia ser o meu último. Portanto, também pesou por aí. Agora, que merda é esta do beisebol? E como é que se impacta tanto como o outro ou não? Ou quais é que são as necessidades que tu achas que o beisebol tem? E, só para tentar não demorar imenso tempo aqui, planos para a tua carreira como powerlifter? Ok. Então, eu deixei de jogar no final de junho e eu nunca senti que só puxar ferro me completasse perfeitamente, estás a ver? Então eu já via beisebol, já há 2 anos que vejo. E os Cruzeiros tinham uma equipa de beisebol que eu vinha de formar. A nossa equipa de beisebol tinha 2 ou 3 anos, tanto. Eu estava em casa, estava bem aborrecido e pensei, olha, preciso de alguma coisa que pelo menos faça correr ali 1 ou 2 vezes por semana. Já não corria há meio ano, meu. E eu não consigo já ir correr só por correr, estás a ver? Nem fazer treinos de conditioning e não sei o quê. Fiz isso quando precisava de fazer. É daquelas coisas que não quero voltar a fazer. Tipo aquele gajo, meu, farmers um campo inteiro. Enfim, tudo maluco. Tudo maluco não, que eles precisam, eu que já não preciso. Por isso é que eles também são campeões. Pois, é essas coisas. E quis uma cena mais chill, com um impacto muito menor para o corpo. E sem o nível de compromisso que tinha no futebol americano. Deixei de fazer muita coisa para jogar. Para treinar, para jogar. Não fui fazer viagens porque ia ter jogo em determinados fins de semana. Deixei muita coisa por fazer mesmo. Abdiquei de muita coisa e o processo era extremamente doloroso. Lá está, é um processo extremamente doloroso. Portanto, se o vais fazer, vais ter que fazer os sacrifícios para aquilo valer a pena. Não vais passar pelo processo se depois o resto, não fizesse sacrifícios. E no beisebol foi mesmo numa de chill. Imagina, aprender uma coisa aos 34 anos, um desporto que é super técnico. A malta não tem noção, mas acertar com um taco numa bola é horrivelmente difícil. Lançar uma bola com precisão e coisa é extremamente difícil. Exige muita coisa que eu não tenho, exige muita mobilidade, exige muita elasticidade de braço, exige muita coordenação mão-olho. E eu pensei, vou treinar e é do género, se me divertir nos treinos, para mim é mais do que suficiente. Não tinha expectativas nenhumas de jogar e não sei o quê. Percebia que não estava ao nível da malta que já jogava. E falei na altura de eles começarem esta época, a época de beisebol, nós fazemos de janeiro a fevereiro até outubro.
porque o campeonato depois é de março a abril até julho, época regular, e depois há os playoffs em setembro. Uhum. E eu fui falar com o treinador e disse assim, olha, eu venho jogar, mas aviso já, tipo, pá, tenho 34 anos, o meu corpo está todo acabado, não tenho mobilidade, tipo, venho divertir, pá, se achaste a atrapalhar no treino diz, percebo perfeitamente se não, Sim, sim. se não for jogar, mas para mim, desde que me divirtem nos treinos, é suficiente para me manter aqui. Pá, eles acolheram de braços abertos, pá, tem sido muito giro. Pá, faz-me correr, pá, brincar. Nos jogos não se corre muito, o jogo é mais parado, mas os treinos se corre muito. Ok. E é o que me mantém ativo em termos de, pá, conditioning e cardio. E há várias vezes durante os treinos que eu preciso, pá, deixa-me respirar um bocadinho, que isto está coisa. Mas foi isso, foi essencialmente sair um bocadinho do... ter alguma coisa mais... E é fácil coordenar com o powerlifting, não é? É mais ou fácil. seja, não impacta quase nada, Só o facto de não ter contacto, não é? Pá, não tem contacto, não... Exato, pá, é diferente tu tirares uma bola e fazeres umas swingadas com o taco do que estares a empurrar gordos de 60 ou 70 vezes por treino, Sim. tipo sumo, né? Pá, Uhum. completamente diferente. Então, e quando é que competes agora? Quando é que eu compito agora? Vou-te ser sincero, não sei. Agora que a IPF, entretanto a federação, pronto, onde tinha começado a competir, acabou, teve cheio de problemas legais, o Manel não sei se já te falou disso, não sei se chegou a falar disso ou não. Pá, aquela porcaria, carradas de problemas legais, ninguém conseguia pegar naquilo. Entretanto, a Ana Vasconcelos formou a GPC, para agregar aquela malta toda que competia na outra, ele fez um pois, trabalho então- incrível nisso. Sim. Aliás, os Opens aqui de Lisbon Strong, pá, acho que é das cenas mais fixe, mais diferentes que se pode ter aqui no powerlifting em Portugal, pelo contexto e pelo ambiente que é mais relaxado e tudo. Pá, ela fundou a GPC, eu entretanto tenho competido na GPC. Entretanto, o Sandro Eusébio pegou na IPF agora, outra vez, lá conseguiu resolver de alguma maneira os problemas legais que a anterior direção deixou e vai voltar a aparecer. Eu não sei se vou... Estou a pensar se volto para a IPF ou não. Talvez vá fazer o... Eles vão ter um campeonato em dezembro, talvez vá esse. Ainda não sei. Ok. Pá, se não for esse, a próxima há de ser o Nacional da GPC no próximo ano, em março. Alright. Portanto, agora tenho off-season, não estou muito preocupado com isso. A ver se... se falamos depois na altura... Se... a ver se falamos depois, então temos uma conversa quando isso acontecer, acho que seria engraçado depois apanhar aí a experiência. Está bem? Era fixe, por acaso. Como é que vieste parar aqui ao ginásio? Então, pá, eu gosto de agachar pesado e eu não tinha condições para agachar pesado no Fitness Hut. Alright. Pá, eu não sei quem comprou aquelas racks, tipo, a normalidade que foi aquelas racks, pá, eu fico maluco. Pá, aquela porcaria não tem J-cups, aquelas a cena, ou seja, não é uma cena que tu tires, aquilo tem tipo serrilha. Sim. Pá, ou seja, aquilo tu quando tu levantas, bates na de cima, tu tens de tirar a barra para trás, pá, estás a fazer isso com 200 e tal quilos, é incomportável, tipo, o teu walkout é estúpido. Eu tinha que fazer o walkout aquele mais longo, porque como sou baixinho... Batia-te nos safeties. Treinaste onde ali naquele alfragido? Yeah. Era onde eu treinava também. Pá, e eu tinha outro problema, os safeties para mim, mesmo para mim, que tenho 1,79m, estão demasiado altos. Os safeties estão ótimos para fazer pin squat. Perfeitos. Para pin squat, pá, estou na altura, pá, não mexi 1 milímetro. Que é, estão literalmente na minha depth. Mas pronto, não quer que isto seja um podcast a dizer mal do fitness. Epá, mas sim, mas ou seja, eu precisava de um sítio onde agachar decentemente e quando é isto abriu... que se diz mal do fitness. Epá, eles é que se põem a jeito, não têm culpa, não é? E não sei se não foi em pai 2021 ou 22, uma amiga minha, a Marta Rocha, fez anos e ela quis para os anos dela, isto tinha acabado de abrir, Uma meu. amiga tua? A Marta Rocha é minha amiga. Porquê é que ela se chama Rocha? Porque há muita gente que se chama Rocha. Não somos primos. Foda-se. Mas eu gosto de gozar. Não, também já disse. Também já disse. Mas há muita gente que acha que somos primos, não sei. Eu já conversei com alguém sobre isso e tudo, uma vez, porque vocês uma vez estiveram cá os dois e estavam juntos e não sei o quê, e eu estava tipo,
Se é irmã, se é mulher, não sei o quê, tipo... Yeah, mas eu curto bem gozar com a malta que acha que nós somos alguma coisa. É isso, é que eu estava... Ok. Pá, já disse, pá, já fiz tanta porcaria com isso, meu. Alright. Já, tipo... É que ainda por cima também é o MR, ela bateu o recorde. Yeah, E também é o yeah, MR. também é MR, yeah. E às vezes há malta, pá, porque é tão MR no quadro das gajas, meu, tipo... E eu no dos gajos. Não, mas yeah, ela fez anos... Não temos nada a ver, não Ok. temos, tipo, é só coincidência. Ela fez anos e queria, para cá saber da fixe, isto tinha acabado de abrir e ela, por alguma razão, conheceu ao ginásio. E queria que para os anos dela a malta viesse a treinar aqui. Então pá, víamos para 7 ou 8 pessoas, ela fazia strongman connosco, comigo, Sebastião, Ok. tinha namorado e mais malta, na altura em que o Sebastião ainda dava as aulas de strongman. Pá, então a malta toda veio aqui fazer um treino tipo drop-in. Pá, eu acho que isto tinha acabado de abrir mesmo. Pá, eu curti um malhão do ginásio e durante esse verão, acho que foi durante esse verão já, pá, cheguei a uma altura que me fartei e disse, pá, vou me inscrever no Lisbon Strong. Porque eu sabia que aqui o material era bom e que podia, tipo, pá, tinha condições para agachar. Porque eu tinha um problema, era atirar, depois era fazer aquilo, batia eu costumava dizer que tocava ao sino, meu, que eu agachava e fazia pim nos safeties do fitness hut. Aham. Pá, e aqui eu vim cá para agachar. Aliás, a primeira conversa que eu tive com o Tony foi tipo, pá, eu preciso de um ginásio para agachar, tenho este, vê lá o que é que consegues fazer, pronto. Pá, e com o tempo fui deixando de ir, ainda estou inscrito, pá, às vezes a minha namorada chateia-me para ir treinar com ela. Chateia-me não, eu é que... Pois é, tu já disseste isso, que tu fazias meio treino lá e depois vinhas, ou ao contrário. Yeah, então o que eu fazia às vezes era, pá, comecei a treinar aqui, comecei a agachar aqui, fazer os treinos de agachamento aqui, pá, depois comecei-me a habituar, tipo, aqui, então o que eu fazia às vezes era, tipo, imagina, fazia o que precisava de usar aqui o material específico fazia aqui, pá, depois ia ter com ela lá e acabava lá. Entretanto, com o tempo comecei a cagar e faço tudo aqui. Ok. Às vezes é que, imagina, eu gosto de treinar com ela para também ver vendo como é que ela está a fazer as coisas, para ir acompanhando um bocadinho, ver se está tudo bem. Então, treinos não preciso de nada de muito específico, normalmente treinos da upper body, que é bench e incline bench e coisas desse género. Pá, é menos impactante fazer lá, se bem Claro. que o banco de spin deles também é tipo horrível. Nice. Mas se for muito pesado, o que eu faço faço o top set aqui e o main bench e depois acabo lá. Se for um treino muito pesado, já um RPE mais alto, pá, faço aqui, não vou arriscar. Aquilo tira-me sempre ali um bocadinho. Sim. E não vou arriscar. E foi assim que acabei aqui, portanto estou aqui há 2 anos praticamente. Antes de mim. Hum? Antes de mim. Antes de ti, exatamente. E treinei cá os invernos todos. Esta malta às vezes mete-se em maricas. Mas o inverno, pá, o que é que tem, meu? Yeah. Pá, mesmo que eu não fez desporto outdoor a vida Yeah. toda, meu. Pá, jogar futebol americano com frio, chuva e vento é 1000 vezes pior do que Pois. treinar. Ok, está um bocado mais frio, mas pá, mesmo assim. Às vezes imagina, pá, está um bocado frio aqui, depois ia lá buscá-lo, entrava no fitness hut, um bafo desgraçado, tipo, uma umidade também do mundo, Sim, ginásio sim. cheio, aquele cheiro mesmo a ginásio cheio, tipo, pá, não dá. Pá, prefiro o frio e isso tudo do que isto. E não trocava isto por nada, eu nem brincar. Pá, adoro, é o meu sítio favorito, eu costumo dizer isso, pá, este é o meu sítio favorito. Eu se quisesse relaxar e ler um livro, acho que vinha para aqui. Se precisasse, estás a ver? Isso já aconteceu, pá, temos de comprar os Pá, um puffs puffzinho outra vez, sim. Eu arrebentei com um, Eu vi. com o outro. Eu vi Mas isso Eu era vi as uma imagens. cena fixe que a malta também vinha para cá, tipo a namorada vem ler, ou assim, mas que eu acho uma Epá, cena- yeah. ou as Yeah, crianças, ou... Achei que era... Less Pá, é words, fixe a malta trazer os cães também, não sei o É quê, é isso. bué da fixe, mano. que não seja um tempo fora do outdoor, fora da família, Epá, fora e do... todo dia fechado em casa a trabalhar, É meu. isso. Preciso de 3 horas, 2 horas de ar livre por dia, meu. E o facto de ter isto é o suficiente. Uhum. Pá, mesmo no inverno, que um gajo já vem de noite, pá, estás ao ar livre. Pá, e mesmo, imagina, às vezes no fim de semana, Epá, eu não sei, tu bebes álcool? às vezes bebo, mas tipo, Eu não quando regularmente. bebia, às vezes tinha uma cena que era, sobretudo quando tivesse mais empregos ou coisas muito estressantes, que era tipo, só com uma cerveja e não falem comigo e depois falamos sobre isso, sabes? Uma cena de deixem-me sair daqui. Yeah. E agora, às vezes chego a casa e a minha namorada, tipo, o dia todo no escritório, eu queria fazer uma coisa outdoor, tipo, I wanna go
E eu tipo, estou tipo, I'm good, I'm good. Porque o meu escritório já nunca mais tive essa Yeah. sensação. Mas é muito fixe, pá. E então nos dias em que isto está vazio, tipo, aquele fim de semanazinho, já tipo, não há jogos nem nada disso, pá, já não está É cá ótimo, ninguém. é ótimo. Pá, eu nem meto música, meu. Eu adoro ouvir só. Então ali aquele abril, maio, pá, só ouves pesos e pássaros. Uhum. Não ouves mais É nada. ótimo. Pá, é terapêutico, é mesmo terapêutico. Pá, já começa a ficar aquele calorzinho, o sol sabe bem, pá. Imagina, tens um sábado mais bem passado que isso, meu. É brutal. Adoro. Pá, não trocava mesmo. Last words? É isto. É isto. É isto. Deus depois falasse, entretanto, me comprometer lá a fazer o mid powerlifting, né? Sim. Posso documentar assim mais ou menos o Era que é fixe. que fazemos em depois faço um resumo como é que Sim. foi. E não sei se a tua treinadora vem ou não, se a Ana vem. Ela mora na Lituânia, pá. A sério? Sim. Eu sabia que era de longe, Ela mas não mora sabia onde é que lá, era. já lá está. Ela é professora numa faculdade lá. E faz investigação e não sei o quê. Bom, era só para falarmos. Yeah. Mas ok. Pá, mas se ela via cá, eu dou-lhe o toque. Sim. Acho que isso é uma conversa da fixe também. Eu gostava, sim. Yeah. Ela também ela compete um nível decente em termos internacionais. Não é elite, mas não envergonha ninguém. Uhum. Já tem bons números, eu acho que ela tem para aí 185 de agachamento, uma coisa assim qualquer. Outros quantos deadlifts. O bench já está tipo nos 80 e tal, para menos 75. Não é. Pá, espero não estar a mandar números assim tão errados quanto isso, mas eu acho que anda por aí. Acho que anda tipo à volta disso. Sim, também era fixe. Era fixe, gostava de fazer isso também, de falar mais com os treinadores e com os atletas ao mesmo tempo, deve ser interessante. Então podemos fazer isso, que não haver do no toque. Obrigado. Espero que tenhas gostado. Yeah. Só que é sempre uma escola.